Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a gente tá começando hoje mais um vlog de leitura e rotina. Hoje é dia 4 de abril, terça-feira. Era pra eu ter começado a gravar ontem, mas ontem foi um dia meio caótico e aí eu acabei perdendo totalmente o clima pra começar a gravar e resolvi começar hoje. Essa semana tem um feriado de Páscoa, então vai ser uma semana mais tranquila. Os prazos forenses, por exemplo, só começam a correr semana que vem de novo. Hoje para tudo, então tô bem tranquila em relação a trabalho e resolvi abrir esse vlog para ler um pouquinho com você. Sendo assim, eu espero que esse vídeo comece hoje e vá terminar no domingo, mas nunca se sabe, não é mesmo? Porque o vlog é meu e eu sou uma pessoa um tanto quanto desorganizada em relação a isso. É o que eu pretendo ler nesse vlog. O primeiro livro é o Sherlock Holmes. E não, gente, não estou pensando em ler tudo. Aqui nós temos 3 livros nessa edição, porque é uma edição da obra completa do Sherlock Holmes. Nesse aqui a gente tem o Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro, ou Signo dos Quatro, já vi com esse outro nome também, e As Aventuras de Sherlock Holmes. As Aventuras de Sherlock Holmes eu já li, é uma das primeiras resenhas do blog, mas eu vou reler nessa edição, porque eu pretendo ler todos os livros dessa coleção, apesar de só esse livro talvez para esse ano, ou no segundo semestre talvez, mas ainda nada certo. E nesse vlog eu pretendo ler o Estudo em Vermelho, que vai da página 11 até a página 128, então é bem curtinho, acho que vai dar pra encaixar. Porque assim, é feriado? É um feriado prolongado, onde eu vou ter bastante tempo, sim. Mas amanhã, por exemplo, é aniversário da minha mãe. Quinta-feira eu já marquei um café com uma prima minha, que faz um tempinho que eu não vejo, que eu tô com saudade. E depois a minha família toda vem pra cá, em Barbacena. Então, assim, fica um pouco caótico. Mas a família do meu marido também acredito que venha pra Páscoa. Então a gente provavelmente vai passar um tempo com eles e eu quero aproveitar esse tempo em família também. Então vou ler o que for possível, mas a minha pretensão de leitura é uma parte do Sherlock, que eu já comecei, eu li 2 capítulos, mas eu vou ler até os 5 mais ou menos para vir comentar com vocês. E comecei a ler ontem As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante, que são discursos que ela programou de fazer, mas aí veio a pandemia, e não ela. Ela fez os discursos e uma atriz ia fazê-los por ela, porque ninguém sabe quem é Helena Ferrante, né? E como eu disse, comecei a ler ontem, são 4 crônicas, não são necessariamente crônicas, né, seria aqueles TED Talks, mas enfim, ó, são esses 4 aqui, e eu já li os 2 primeiros, que são A Caneta e a Pena e Água Marinha, e dos 2, o primeiro eu achei muito cansativo, os 2 primeiros foram voltados necessariamente para a escrita, para o que a autora pretendia da escrita dela e o que a escrita dela se tornou. O primeiro vai falar sobre 2 estilos narrativos que ela segue, e o segundo sobre as obras dela propriamente em si, como ela encontrou a voz narrativa, como ela criou seus personagens, e fala bastante da filha perdida também. Ela chega até no primeiro volume da tetralogia, napolitana. Então tem muito spoiler aqui da filha perdida. Se você não leu ainda e se importa com isso, não comece por aqui, porque ela fala muito da construção da Leda, que é a personagem principal, da forma como ela criou o enredo, de como termina o enredo. Ela fala até a última frase do livro. Mas, assim, o primeiro muito cansativo, o segundo já foi bem interessante e me fez ter vontade de continuar a leitura. Essa aqui é a segunda leitura que eu pretendo finalizar nesse vlog. Acredito que essa daqui saia, porque falta só isso. Mas, enfim. E eu não sei se vai dar tempo de começar alguma outra coisa nesse vlog. E aí eu não sei também o que eu vou começar se eu terminar esses 2 livros. Eu tô com 2 opções aqui. A primeira é a lista de convidados, da Rebecca Surley. E o segundo é o Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira. Se eu terminar esses 2 livros antes, assim, num prazo razoável, né, durante esse feriado, aí eu vou tentar ler um capítulo de cada um desses, ou 2, pra ver qual me chama mais atenção, no qual eu tô mais no clima, assim, pra começar, e se nenhum dos 2 rolarem, eu escolho outra coisa, enfim. Eu não sei exatamente o que eu tô querendo ler. Eu li O Palácio de Inverno, que a Ivy me indicou outro dia, e eu sinto que eu tô no comecinho de ressaca literária, porque foi um livro que eu gostei demais, que me envolveu muito. Então eu quero pegar uma outra leitura que me envolva tanto pra eu não cair numa ressaca literária. Enfim.
Basicamente é isso que eu pretendo ler nesse vlog. Eu vou atualizando vocês sobre um pouquinho da minha rotina, um pouquinho das minhas leituras, e eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Então bora lá! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Bem, gente, passando pra atualizar o nosso vlog, vocês viram aí, fiz uma maquiagem bem básica. E li um pouco de Sherlock Holmes. Na verdade, eu li a primeira parte todinha. E a leitura tá fluindo excepcionalmente bem, muito melhor do que eu imaginei, inclusive. E tá sendo bem bacana conhecer a escrita do Conan Doyle um pouco melhor. Como eu já disse antes, o último livro que tem neste compilado aqui foi o primeiro livro um dos primeiros livros que eu resenhei em parceria no blog. E então, assim, eu conhecia um pouco da escrita, mas eu acho que na época eu tava começando a ler clássico, ainda não tinha muita maturidade nesse sentido. E foi uma leitura mais difícil pra mim, e agora, sim, fluiu super bem. Eu tô lendo, né, o Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro publicado do Sherlock Holmes, e nele a gente conhece a forma como o Watson entrou na vida do Sherlock, como eles foram morar na Baker Street, como ele acabou se envolvendo aí nesse mundo de investigação do Sherlock. Aqui nós temos um caso que aparentemente parecia muito impossível, onde um homem foi encontrado numa casa meio que abandonada, sem nenhuma marca de lesão por enforcamento, nem nenhum tipo de sangramento, nem nada, então não foi uma agressão que levou à morte, mas ele estava lá esturricado, estribuchado, né, todo torto, então o Sherlock logo deduziu que seria um envenenamento. E o Watson, que tinha voltado da guerra e foi dividir esse apartamento, né, com um homem excêntrico, acaba indo também à cena do crime. E é o Watson que vai nos contar sobre essa investigação, sobre como Sherlock chegou às conclusões dele, como tudo foi se dando. E assim, tô achando muito interessante a escrita do Arthur Conan Doyle, tô achando muito fluida. Achei que eu ia demorar mais pra ler esse livro, mas eu acho que vai ser uma leitura bem rápida. Só que assim, tem uma coisa nesse estilo de livro, assim como os livros da Agatha também, que me incomoda um pouco, que surgiu uma investigação e a pessoa já ter tudo em mente do que aconteceu e depois vai exibindo como se fosse a coisa mais simples do mundo e na verdade não é. É claro, né, que é a construção do Sherlock, que é uma pessoa excepcional, fora do normal, com uma percepção incrível, mas me incomoda um pouco esses detalhes que depois surgem na hora que o Sherlock vai exibir, né, esse caso, porque não foi exatamente o que foi mostrado pro leitor, mas enfim. Tô achando interessante, tô gostando. Abstraindo isso, é uma leitura bem rápida e bem interessante, é um estilo de leitura que eu gosto. E, enfim, cheguei até a página 75. Agora eu tô no capítulo 1 da segunda parte. E quando eu ler mais, eu venho comentar com vocês o que eu tô achando, se tá fluindo, o que eu achei, né, do desfecho do caso. Mas a leitura tem tudo pra me ganhar. E eu acho que eu vou começar um dos outros 2 livros que eu tinha separado ali, que eu ainda não decidi qual eu quero ler mais rápido do que eu imagino. Hoje à tarde é aniversário da minha mãe, então eu vou lá, mas eu devo ler um pouquinho de Helena Ferrante também antes de sair de casa. É isso por enquanto, nossa atualização. E assim que eu for fazendo mais alguma coisa ou for lendo mais, eu venho comentar com vocês.
other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bem, gente, passando para atualizar o nosso vlog. E terminei As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. E eu acho que eu peguei esse livro num timing totalmente errado. Então o livro acabou não funcionando muito bem pra mim. Eu tinha lido até o segundo conto, né, segundo TED Talk, né, que eu tinha comentado com vocês. E peguei o terceiro e o quarto pra ler. Ontem eu nem vim atualizar quando eu terminei o livro, porque foi aniversário da minha mãe, então foi um pouquinho corrido. Mas terminei ontem esse aqui. E não sei, sabe? O terceiro livro, ele vai falar... O terceiro conto, palestra, não sei como eu vou chamar, vai falar um pouco da escrita da tetralogia napolitana, pelo menos os 2 primeiros livros. E ela dá diversos exemplos do desenvolvimento de escrita dela dentro dessa história e de diversos pontos. Então eu me senti um pouco perdida, mesmo ela contextualizando, porque eu não li essa tetralogia. Acho que se eu tivesse lido eu teria aproveitado um pouco mais. E no último conto ela vai falar sobre leituras, sobre a forma como as leituras marcam os escritores. E ela vai dar muitos exemplos de Dante, a Divina Comédia, né? E também fala várias coisas e vai passeando pelo texto, um texto que eu não li. Então eu fiquei bem perdida nesse último... A Costela de Dante, aqui, ó. Então, assim, foi um livro interessante para saber um pouco mais sobre a escrita da Helena Ferrante, que é uma personalidade que a gente não sabe absolutamente nada dela, mas que eu não aproveitei tanto por não ter conhecimento de todas as obras dela. Inclusive no terceiro, quando ela fala da tetralogia napolitana, ela fala um pouco também sobre a vida mentirosa dos adultos, que eu até tenho na estante, mas também não li ainda. Então, assim, talvez eu releia em algum outro momento da minha vida, mas nesse momento não rolou muito. E eu terminei Um Estudo em Vermelho, do Sherlock. E a segunda parte começa contando toda a motivação do criminoso para ter cometido aquele crime. E no final é o Sherlock Holmes elucidando esse caso e, enfim, a elucidação desse caso chegando na sociedade. Eu achei interessante, eu gostei, eu achei a escrita do Arthur Conan Doyle muito envolvente, então eu não senti o texto passar, que era um receio meu, né, de ficar sentindo muito a história e não avançar muito, mas não, eu acho que vai ser até tranquilo terminar esse livro, apesar de só ter lido o primeiro ainda, mas eu acho que vai fluir bem. Só que, eu não sei, eu gosto, mas eu não me apaixono pelas histórias, porque essa questão delas serem elucidadas de uma forma muito abrupta, assim, sabe? Do investigador saber todas as respostas e ter uma percepção aguçadíssima, às vezes me afasta um pouco da história. Mas ainda assim gostei bastante, achei que valeu a leitura. E é isso. Pra esse vlog foi esse. Se eu terminar o outro livro que eu separei, o que eu acho muito difícil, talvez eu até pegue o signo dos 4, o sinal dos 4, enfim, pra poder começar. E o que eu vou ler agora? Eu tinha falado com vocês no lista de convidados da Rebecca Surley, só que eu tô lendo outro livro dela numa leitura conjunta, que é esse aqui, Um Verão Italiano, que tem essa capa belíssima. Então, eu acho que não daria certo eu pegar um outro livro da mesma autora pra ler concomitantemente, assim, eu acho que eu vou acabar me confundindo e não ia dar muito certo. Por isso, eu acabei pegando mesmo Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira, e eu peguei ele também no Prime Reading, ó, pra poder ir lendo o livro concomitantemente entre Kindle e físico, porque eu acho melhor. Inclusive, comprei o box do Sherlock também pro Kindle, porque eu achei que vai ficar mais fácil, assim, de noite eu acabei lendo nele, porque facilitou demais minha vida.
E eu não sei absolutamente nada sobre esse livro, tô muito curiosa porque a Juliana Cerqueira, a Ju, né, do Nuvem Literária, ela tem umas análises muito boas de livros, então eu tô curiosa pra saber como ela é como escritora. Então, é a minha leitura atual, é o que eu vou ler, e quando eu ler ou quando eu fizer mais alguma coisa, eu venho mostrando e comentando com vocês. Mas, por enquanto, temos essa aqui. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Bem, gente, passando para atualizar o nosso vlog, comecei a leitura de Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cerqueira, que é a Ju do Nuvem Literária, e eu fui até a página 88, e assim, a escrita dela é extremamente envolvente. Aqui a gente vai ter a história da Heloísa. Ela já se mudou há alguns anos para uma outra cidade em virtude do casamento dela com o Guto, e ela é professora de história, só que ela sente que ela tá meio que no piloto automático, ela se sente meio alheia à vida dela e ela não sabe exatamente como resolver essa situação ou como mudar o status em que ela se encontra agora. E vão acontecer algumas coisas que ela vai começar a se abrir um pouco mais para a vida, um pouco mais para amizades, para novas possibilidades, e isso vai acabar afetando diversos pontos da vida dela. E eu tô nesse ponto, assim, que ela encontra um clube do livro e vai retomar o amor pela leitura, o amor pelos livros. E assim, como eu já disse, tô gostando demais da história até onde eu já fui. A protagonista é muito bem construída, você consegue realmente sentir ela um tanto quanto perdida ali na vida, as questões do relacionamento dela, que são bem opressivas, assim, que você se sente angustiado por ela de verdade. Eu me senti angustiada com esse relacionamento dela, com as questões que ela carrega, com a forma como ela muitas vezes se cala quando algo a incomoda demais, ou pra não ter mais problemas com o marido, ou pra não ter que debater algum assunto com ele, sabe? E outro ponto que eu tô amando é esse amor, essa retomada do amor pela leitura, a forma como ela tá encontrando de novo o lugar dela próximo aos livros e com isso se aproximando também das pessoas, porque ela encontra esse clube do livro, né? Então o livro tem várias referências de livros, o que eu adoro. E com isso tudo, com todas essas mudanças, ela vai reencontrando o amor próprio também, sabe? Que tá bem perdido. Tô gostando demais, tô louca pra ver até onde a história vai, como vão ser essas mudanças na vida dela, inclusive em relação ao relacionamento. E, enfim, tá sendo uma grata surpresa. Eu comecei hoje de manhã mesmo e foram 88 páginas, assim, tá muito rápido. E essa diagramação desse livro tá uma fofura, né? Então, vou ler mais e quando eu ler eu venho comentar com vocês. Altas expectativas com esse livro, tem alguns pontos que a gente acaba se identificando um pouquinho com a protagonista dela em relação a alguns receios que a gente tem em relação à vida, em relação a se fechar em algum momento, assim, para novas possibilidades e novas pessoas. Mas, e claro, né, o amor pelos livros, que isso aí qualquer leitor vai se identificar muito. E eu tô achando interessante porque, assim, não sei se a história vai pra esse viés, é uma impressão minha, mas eu acho que Heloísa não está lá num relacionamento muito saudável, e a gente vê que para um relacionamento não ser saudável, não necessariamente você precisa de alguém que ofenda abertamente ou que agrida. Algumas vezes a forma como uma pessoa te deixa para baixo, ou que não apoia os seus sonhos, ou que diminua os seus anseios e que te jogue para baixo quando você tem novos projetos, isso já é um estilo de relacionamento não saudável, né, gente? Um relacionamento abusivo. E eu acho que tá caminhando para esse caminho, não sei dizer se vai mesmo ou não,
Mas nesse momento a Heloísa não está num relacionamento muito saudável e eu gostei muito da forma como a Ju tá tratando isso na história. Quando eu ler mais, eu venho comentar com vocês. The past is where it stays, way back a year ago. Atualizando o nosso vlog, hoje é dia 8 de abril, então só temos mais amanhã de feriado. E eu comecei e terminei ontem mesmo o livro da Ju Cirqueira, que é o Vivendo nas Entrelinhas, e eu fiquei apaixonada por essa escrita e por essa leitura. Me surpreendi muito positivamente com o primeiro livro lançado pela Ju. E assim, sabe quando você se encanta com uma personagem e aquela personagem passa a ser muito especial ao decorrer da leitura? Foi o que aconteceu com a Heloísa. Como eu já tinha contado pra vocês, ela tava num relacionamento onde ela se anulava muito, ela tava sem perspectiva de saber exatamente o que ela queria pro futuro dela, qual era a voz dela, quais eram os anseios dela. E ela vai encontrando tudo isso ao decorrer do livro e através de um clube de leitura também, do qual ela passa a fazer parte, ela retoma essa relação dela com os livros, com o amor pelos livros, pela leitura, com a forma como os livros tocam as pessoas, as percepções que eles fazem surgir, enfim. E é através desse enredo, então, que a gente vai conhecendo um pouco mais da nossa personagem, um pouco mais dos personagens secundários, que é o marido dela, o Guto, os amigos de escola, o núcleo familiar dela. Então, assim, todos os personagens que foram mostrados foram muito bem construídos. Alguns têm mais profundidade que outros, né, porque alguns são mais presentes na vida da Heloísa. E eu amei muito a forma como a Juliana Cirqueira construiu a história dela, amei muito a forma como o livro é sobre a jornada da personagem, não sobre o romance, como ela trouxe essa questão do amor pelos livros. Então sim, também é um livro de livros sobre livros, que inclusive tem, aqui no final, eu até coloquei um post-it pra lembrar, todos os livros citados na obra, e eu achei assim muito interessante o momento em que foram inseridos os livros A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e Madame Bovary, em meio à vida da personagem, porque assim, eu consegui fazer um link muito forte entre os dois livros e os momentos em que as personagens estavam vivendo e tendo sentimentos, enfim, e eu achei muito interessante também esse ponto. E espero ler muito mais outros livros da Juliana Cirqueira, gostei demais. Achei um livro sensacional, um livro emocionante em alguns pontos, em outros bem reflexivo. Fala muito sobre amizade, sobre relacionamentos, tanto os românticos quanto os familiares, sobre o amor pelos livros, enfim. Amei muito a leitura. E eu fiz a leitura em um dia, fazia muito tempo que eu não pegava um livro e lia ele todo em um dia, então eu fiquei bem feliz. E deixa eu colocar ele aqui pra não ficar segurando. Acabaram as leituras que eu separei pra esse vlog. Mas esse livro aqui, todo o volume, é minha meta, né, de livro pra esse mês de abril. E então eu tô pensando em ler O Signo dos Quatro e tentar ler até amanhã. Eu acho que talvez eu consiga, porque são 100 e poucas páginas, é uma história bem curta. E deixar os contos pra ir lendo ao restante do mês, assim, leio um conto, leio outro, porque aí eu acho que fica até mais fácil. E também pra dar continuidade nessa leitura e não pegar outra agora, porque eu já tô fazendo uma leitura em conjunto deste livro aqui, que eu comentei com vocês, tô lendo com a Glaucia e com a Fran. Estamos na página 90, capítulo 11. Eu passei 2 capítulos da meta pra variar. E, bem, é isso. Acho que vou continuar lendo Sherlock Holmes. E se eu não terminar também, de toda forma, eu volto pra atualizar vocês e pra finalizar o nosso vlog que pegou este feriado. Então, é isso. Assim que tiver mais atualizações, eu vou mostrando pra vocês. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows.
and where I'll go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bem, gente, segunda-feira, dia 10, passando para finalizar o nosso vlog. Ontem eu acabei ficando de preguiça e hoje meu dia foi muito corrido, só tô conseguindo passar aqui agora. Mas não podia deixar de vir comentar com você sobre minha última leitura e, enfim, terminei O Signo dos Quatro, O Sinal dos Quatro, que são os dois nomes que levam o segundo livro escrito pelo Arthur Conan Doyle com as histórias de Sherlock Holmes. E, mais uma vez, foi uma leitura super rápida, super envolvente. Eu tenho alguns problemas, como eu já disse, com essa questão de se ter uma resolução abrupta de algo. Eu sei da importância da escrita tanto do Arthur Conan Doyle quanto da Agatha Christie, que seguem mais ou menos essa fórmula. Eu entendo completamente o porquê deles serem tão aclamados, mas eu acho que eu gosto mais de uma investigação onde você vai descobrindo as pistas aos poucos, sabe? Com investigadores mais comuns, assim. Mas ainda assim foi uma boa leitura, deu pra me divertir bastante com a escrita dele. Nesse aqui a gente tem a história de uma governanta que ela perdeu o pai, e anos depois de perder o pai, ela começa a receber umas pérolas muito preciosas a cada ano, e depois ela é procurada, né? Ela recebe uma correspondência anônima pedindo pra que ela se encontre com alguém pra reaver aquilo que ela tem direito, sabe? E a partir daí ela procura o Sherlock Holmes e o caso começa a se desenvolver. Foi bem interessante acompanhar esse caso, eu gostei mais que do primeiro, na verdade. Só que assim, eu achei muito engraçado, porque quem já leu sabe que o Watson é muito emocionado, assim. Se apaixona fácil, né, o menino. E eu achei engraçado isso nesse segundo conto. Achei interessante também a questão da mente do Sherlock Holmes, como não estar trabalhando em casos, como estar com a mente muito desocupada faz mal pra ele, assim. Eu achei interessante ver esse outro ponto do gênio, né, da investigação. Enfim, gostei bastante. Agora faltam só os contos, mas eu pretendo ler 1, 2 por dia, são 12, se eu não me engano. Estamos no dia 10, até o final do mês eu termino esse livro. É uma leitura bem mais tranquila do que eu estava imaginando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de passar o feriado comigo, de ter visto algumas coisas aí do meu dia, da minha rotina, de coisas fora da rotina também. Eu sei que às vezes eu não filmo muito quando eu tô em família ou quando eu tô com mais pessoas, mas eu tento preservar bastante a privacidade das pessoas porque eu escolhi estar aqui na internet e nem todo mundo gosta de se expor, né? As pessoas que não se importam eu acabo filmando um pouquinho, mas quando a pessoa não gosta muito, quando ela prefere não aparecer, eu respeito porque, né, eu escolhi estar aqui. Mas eu espero que ainda assim vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.